Acredita em nada e agora? Esse é um vídeo que ele tem uma conotação gigante de respeito a vocês. Eu não vou criticar, não vou julgar, não, pelo contrário. Eu vou elevar vocês. Até porque pense. Só pensa. Vou começar pensando. Exemplo. A gente vive num mundo onde todas as coisas parecem ser... A gente parece necessitar de uma coisa invisível, um amigo invisível, né? Alguma coisa para nos abraçar. E eu não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que o ser humano pode ser uma natureza de alguma coisa que realmente exista, pode ser uma natureza compensativa, pode ser uma natureza evolutiva à sobrevivência, né? Sobrevive mais aqueles que, enfim, que tenham fé em alguma coisa. Eu vou falar várias coisas legais aqui hoje. Tá? Ao mesmo tempo, para uma pessoa com nível analítico, crítico, perceptiva, ela vê uma certa enganação da sua própria consciência em relação a amortecer. Sabe, eu não sei, então eu coloco a minha fé em qualquer coisa. Eu faço um amigo invisível, eu faço uma fé, eu fecho os olhos, tal, enfim. Nós vamos falar sobre outras óticas. Calma, calma. Tem vários fatores envolvidos aqui, inclusive químicos, físicos, neurológicos, plasmáticos, sanguíneos. E como o cérebro funciona, que a gente também não entende. Isso é um outro assunto. Mas antes disso, conceito, filosofia, direção e entendimento sobre como pensam essas pessoas. Honestamente, parabéns, que você está à frente de, entre aspas, de 80% da população que engole qualquer promessa mística sem mastigar. Cara, às vezes é assustador. E nós precisamos ser assim, tá? O nível de enganação, e essas pessoas percebem, é muito grande. Não dá para colocar todo mundo no bolo. Mas dá para botar uns 90% aí no bolo. Ou mais. De pessoas que, além de acreditarem sem questionar, são enganadas por seres que estão ali para levar o seu dinheiro. São todos? Lógico que não. Mas são muitos. E a galera que está olhando isso vê isso às claras. Vê várias incoerências. Pastores ricos. Igrejas que pregam a pobreza cheia de ouro. Lógico que há de se questionar, como assim? Mas a gente vai para outras coisas. A tese central eu vou mostrar como tudo parece contraditório, mas é interessantemente libertador. E se você usar o próprio pensamento crítico, que é este que você tem, você percebe que dá para pensar sobre alguns fatores. E com isto, observando esses mesmos fatores, abrir possibilidades. Calma. A ciência comprova que a forma como você acredita muda literalmente seu corpo. Ponto. Ponto. Você pode falar o que você quiser sobre isso. Mas um laboratório farmacêutico, para ter o seu medicamento aprovado, precisa ter uma efetividade entre próximo a 50%. Porque senão entra no efeito placebo. Você sabe o que significa? Que o corpo consegue se recuperar sozinho. Aí você vai falar, é o cérebro, mas você sabe explicar onde é? Porque a ciência não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe explicar como isso funciona. Isso é algo a se pensar. Isso não quer dizer que existe alguma coisa lá, mas que existe um poder inexplicável, ponto, existe. Não é motivo para sair acreditando em tudo. Por isso que nós vamos botar o pé no chão hoje aqui. Eu peço, como muitas vezes faço, eu faço diversos temas, diversos vídeos, recorro sobre vários pontos, que hoje você abra a sua mente e o seu corpo, lá ele, para alterações, se posicione de uma forma a entender essas alterações. Solicito a você que se desarme um pouco só. Mas não é só o cara ateu, não. É você que acredita também. Para a gente questionar sobre ângulos interessantes. Placebo é neurobiologia bruta, sem explicação.
expectativa super interessante que acontece. Não tem o que fazer. Existe um outro fator que os médicos também sofrem. Cacau concorda. O efeito nocebo. O que é isso? É quando você não toma banho e fica fedido. Não. O efeito nocebo é o efeito contrário. Se você acredita que não vai se curar, você tem 50% de chance de acontecer. E ninguém sabe por quê. O cérebro, assim como ele tem capacidade de se curar, eu não estou nem colocando alma, tá? Ele também tem a capacidade de se matar. Basta ele acreditar. Por isso que tem se estudado o efeito nocebo, hoje em dia, mais fortemente do que o efeito placebo. Sabe por quê? Isso está acontecendo nos estudantes de medicina, vide eu aqui. Como que se transmite uma informação para você não começar a matar o paciente na hora que você fala para ele? Você não pode enganar o paciente, mas você não pode ser bruto com ele. Você precisa saber tocar no assunto, porque se você chega para o paciente e dá um diagnóstico, olha, sei lá, até a palavra câncer é pesado, mas a pessoa começa a morrer ali. Ali ela começa a morrer. Ah, não sei o que tal. Desalinha, vai tudo embora, velho. Acontece, cara, pra você ter ideia, média, 50% das pessoas que recebem diagnóstico de câncer proporcional começam a ficar piores no momento que descobrem. Então nós temos que estudar o efeito estranho, inexplicável, não existe explicação lógica. Aí você vai falar, é o cérebro que começa a não liberar neurotransmissores corretamente, a acetilcolina já começa a não movimentar o corpo, aí você não tem mais noradrenalina correto, o intestino não funciona mais direito, começa a passar onde não dá, não tem mais proteção da mucosa, aí começa a morrer. Certo. Você teria aí uma explicação, entre aspas, mas não explica outros fatores. Como que se cura? Como? Porque ele está falando que mata a bactéria. É o sistema imunológico que fica mais forte? Como é? Mata vírus. Tira tumor. Tumor. Tem vários relatos de tumores sumindo. Vou contar uma história para você embasada em realidade de alguma coisa que aconteceu próxima. Embasada entre aspas, aconteceu próximo. Uma certa pessoa evangélica, radical, num aspecto político, bem radical, não vou dizer qual lado, mas era. Não é, você vai pensar que era um lado específico, mas acredite, não é esse lado que você está pensando. Né? Radical, tinha raiva da espiritualidade e julgava determinada pessoa com espiritualidade. Julgava mal. Ah, esse negócio aí é coisa do diabo. Aceitava essa pessoa na tora. Pois ela sofreu um diagnóstico de um tumor nela. Tamanho de um limãozinho dentro do corpo dela. Um tumor. Não acreditou? Foi em outro médico, foi em 3 médicos. Estava lá radiografia, tomografia, ressonância magnética, tinha que fazer, velho. Estava lá. Precisou correr, caiu o mundo dessa pessoa, não sabia o que fazia, a humildade aparece aí. O que essas criaturas fez? Você entrou em contato com uma pessoa que ela não gostava, que julgou a vida inteira, mas que no dia das contas ela pensou e pediu para essa pessoa orar por ela e colocar o nome dessa pessoa num determinado lugar. Cirurgia marcada, últimos exames para verificar aumento, se teve alguma coisa, se pegou linfonodo sentinela, tal. Sumiu. Com su, de ser cedilha maiúsculo, analfabetistas. Sumiu. Ele não acreditou. Peraí, calma. Fez um segundo exame, sumiu, 0. Não tinha mais nada. Nada. Aí eu pergunto para você, calma. Vamos continuar questionando aqui. Ela acreditou e o corpo curou? Alguma coisa realmente fez? E aí?
E esse é um caso em tantos que acontece. Aqui, no chat, não mintam não, tá? A gente precisa de verdade aqui hoje até pra gente. Precisamos de hoje, de pé no chão e verdade. Hoje é um dia onde todos os dias nós somos verdadeiros. Mas hoje, mais do que nunca. Então não vem pra cá contar a história da carochinha, não. Fale a verdade. Então, assim, isso tem um monte de coisa. Estudos no mundo inteiro com acompanhamentos feitos por 20 anos, tudo espaço e tempo, de corte e tal. Quem tinha prática espiritual, quem tinha fé, viveu 33% a mais. Que entra, olhe como eu sou questionador, eu fui atrás. Isso aqui é um estudo, isso é verdadeiro, tá? Em cima do que eles não tinham. Aí você pode pensar, mas 33% entra na possibilidade do acaso. Aí é que está. Acompanhou outras pessoas que não tinham. E elas tiveram quase 40% a mais de morte e de não cura do mesmo princípio. Ou morte não cura. Então, pera lá. Existem também estudos que afirmam que algumas alterações conscienciais... Deixa eu ver se é isso aqui. Não é esse. Eu tinha um vídeo aqui, eu não vou ter mais, cara. Infelizmente, ia mostrar para vocês. Devia ter. Não deu para preparar hoje foi corrido. Deixa eu ver se é isso aqui. Também não. Tudo bem. Caramba, que coisa. O cérebro da gente... Procura no YouTube. Digita assim. O cérebro... Como funciona o cérebro na fé? Neuro. Coloca neuro. Científico. Nada de... Colocou essa pessoa dentro de uma máquina de leitura, ECG, o que você imaginar. E pediu para essa pessoa, algumas pessoas diferentes, foi feito pesquisas. No momento que a pessoa ora, que ela se coloca em posição de concentração, respeito, humildade, força. Nunca aconteceu igual. Em nenhum lugar mais acontece igual. O sangue se movimenta no cérebro de uma forma e preenche áreas dificilmente preenchidas, ativando as sinapses e as conexões neuronais nessa região, causando uma grande modificação interna em todo o sistema físico. Uma alteração diferente, um estado alterado de consciência que altera o corpo. Então, pera lá. Existem coisas que acontecem no cérebro que nós não entendemos. Isso é muito interessante, tá? Outra coisa que eu sempre falo aqui, eu estou começando a falar para vocês só do efeito placebo e do efeito de cerebral, junto com a força de uma coisa chamada fé, que não conectada. Eu não estou dizendo que existe nada por enquanto, só estou dizendo que o corpo faz isso. Isso você tem que acreditar, porque isso é científico, tá? Só que é um científico capenga. A ciência não sabe. Ponto. A ciência, mãe da foca, pai da foca, mãe da foquinha, mãe da foca, mãe da focão, não sabe. Está entendendo isso? Então não adianta querer ser científico também. Que ela sabe alguma coisa, mas não sabe tantas outras. Aliás, a maioria não sabe. Estamos sob entendimento. Tudo é meio, você vê, tanto que na medicina hoje, isso tem sido uma reclamação, inclusive do Conselho de Medicina e de médicos mais sérios, a quantidade de charlatão na internet, na área de medicina, está assustador. O cara manda você tomar um negócio, manda você tomar outro, você não sabe mais o que é para tomar. Aí você fala com um, acha estranho, fala com o outro. Outro dia eu estava vendo uma matéria, o cara é um médico. Eu vou falar só o que eu vi, eu sou só um Zé Cu estudante, pelo amor de Deus. Toma azul de metileno que você vai ficar mais inteligente. O azul de metileno, o que é isso? Médico. Fui pesquisar, metileno é uma tintura, uma coisa para pintar. De fato, marcado às vezes para cirurgia. Você faz cirurgia no estômago, ou em uma região, você joga um azul de metileno e olha depois para ver se está vazando alguma região, para o médico ter uma noção. Certo? E tem outros fundamentos, mas principalmente esse é mais usado na medicina, assim. Aí eu fui falar com alguns médicos, tal, lá na minha faculdade, falar com farmacêuticos, falar com todos eles, não, azul de metileno não. Aí eu não entendo, entenda que eu não entendo. Eu só sou um Zé Cu aqui, aprendi isso, mas sou de fato um estudante, mas sou um Zé Cu.
Ponto. Como são os recursos nesse estudo também. Estou aqui falando com vocês. Então, mesmo na medicina, e eu não sei, como é que vai tomar um negócio que ninguém diz? Um diz que sim, outro diz que não existe um consenso, não tem estudo. Fui procurar artigo, tem um artigo que diz não sei o quê, e lá longe não é artigo. Então, não tem embasamento científico isso. Mas como é que o cara manda tomar? Não, porque meus pacientes tomaram, ficaram mais inteligentes. Não, depois que eu comecei a tomar, eu comecei a ficar muito inteligente. Eu comecei a ficar, porra, vou botar esse troço pra dentro aí, sei lá, ficar inteligente também. Aí eu fui pesquisar. Balela, tá? Hoje os caras estão vendo, assim, entre aspas. Não tem embasamento científico suficiente para dizer que esse troço funciona assim. Existe um negócio assim, com uma reação que é feita, uma comentada em algum artigo, eu vou procurar no PubMed, esse negócio, não achei não. Por que eu estou falando isso para vocês? Que mesmo na medicina tá difícil, pai, velho. É difícil. Médicos se envolvendo com um negócio de espiritualidade aí, envolvendo uma coisa com a outra, vendendo curso no meio, e não sei se... E ganhando uma grana em cima disso, assim, às vezes, usando a imagem na medicina dessa forma, então tá uma bagunça o negócio. Então você tem que questionar tudo, você tem que questionar o que esses caras estão falando, o que os outros, e o que eu estou falando. Mas pelo menos ele está tentando embasar aqui. Continuemos. Power Balance. Eu já falei isso algumas vezes, preciso repetir aqui. Existe uma pulseirinha Power Balance. Vou digitar no Google. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou digitar para vocês aqui. Eu vou abrir uma tela para a gente ver junto. Power Balance. Aqui. Deixa eu apresentar minha tela aqui para vocês. Só um minutinho. Não, assim não, Zé. Aí, pronto. Aqui está. Olhe por que nós temos que pesquisar pela questão e analisar. Eu botei aqui. Power Balance Rubinho Barrichello. Tá aqui, ó. Ele usou. Tá vendo? Power Balance Neymar. Acho que Neymar usou também. Tá aqui no braço dele quando era novinho. Tá vendo? Cristiano Ronaldo. Power Balance. Tá aqui também. Cara, uma galera usou. De jogador, corredor internacional, não sei de quê. O que isso fazia? Olha que coisa impressionante. E a gente vai chegar lá. Calma. Calma. Dizia que você aumentava a sua força, a sua capacidade interna, tudo em 30% mais ou menos. Sabe o que acontecia com as pessoas? Elas aumentavam mesmo. Aí, isso correu um tempão, isso vendeu, isso era R$100 e poucos na época, você comprava umas promoções, as 3, que eu não sei o que, era na época. Hoje ia custar uns 300 uma pulseirinha dessa. E tal, todo mundo começou a pegar, e pegaram dois grupos, uma pessoa com Power Balance e outra sem, e descobriu que de fato as pessoas têm 30% a mais. Aí o que eles fizeram? Pegaram a pulseira, duas pulseiras iguais, mudaram, uma era a verdadeira Power Balance, elas não tinha nada dentro, era só plástico. E descobriram que as duas pessoas os dois grupos começaram a ter a mesma força. Então quer dizer, o Power Balance não funciona. O que funcionava então? O que funcionava? Isso foi feito em estudo, tá? Deu uma mentirosa para um grupo e uma verdadeira, entre aspas, para o outro. Os dois grupos começaram a achar que podiam. E o que aconteceu com eles? Ficaram tão fortes como os que usavam. Tirou deles a Power Balance, senão nunca deveria ter tirado. Ah, mas é uma ilusão, mas cara, você percebe que a gente precisa de alguma coisa? Parece, e existe um estudo sobre isso, é isso que eu quero falar, que o nosso cérebro funciona melhor na fé. E isso que eu estou falando para vocês é um estudo científico sobre a força que a gente precisa ter e a gente não entende ela. Mas é uma enganação. E o que é verdade, velho? Me diga. O que é verdade aqui? A verdade é que se você não der um estímulo, seu corpo evoluiu assim. Porque, talvez de forma errada, ou, entre aspas, tentando encontrar uma forma de sobreviver, os seus antepassados sempre olharam para o céu e tiveram uma força. E aqueles que tinham força sobreviviam mais. Eles se mudavam, acreditavam em alguma coisa, olhavam para o céu, acreditavam que Deus estava com eles. Ele ia guerrear mais forte, ele ia com Thor no coração, ia lá dar uma machadada na cabeça, porque os vikings matavam e se sentiam salvos. Eles lutavam mais forte porque tinha um Deus com eles. E o Deus deles,
Eles reclamavam do nosso Deus aqui, eles tiraram onda, isso inclusive é descrito na série Vikings, que eles chegam aqui e falam, aquele ali é seu Deus na cruz. Você gosta de um Deus morto? Porque meu Deus é guerreiro, velho. Meu Deus, eu pego na machadada aqui, ó. Quando eu mato, é quando eu vou pro céu. Na hora que eu esmago o crânio de alguém, ele me leva pro céu. Meu Deus é guerreiro. O seu tá sanguentado ali, morto, como assim? Isso, pra você ter ideia, é questão cultural, isso aconteceu, tá? Isso é fato. Tem texto sobre isso, da época, analisando esse tipo de sentimento. Então os caras tinham uma força, os grupos de vikings sozinhos, a força dos caras era tanta que ele dominou a Europa inteira. Quase pegou parte dali, sumiu tudo ali. Força, que forças que esses caras tinham? De onde que vinham? Aí você para pensar, calma, vamos descendo. Alguma coisa não está tão perdida assim. A fé tem uma movimentação interessante sobre a gente. A gente não está tão parado. Vamos lá. Ateísmo. Você sabia que mais ou menos 2% da humanidade se declara às claras ateu? Tem menos ateu do que canhoto. Por quê? Porque são mal vistos. Você fala que é ateu. Às vezes às vezes eu uso esses argumentos quando eu estou conversando fora daqui. Eu uso, sério. Todos esses argumentos eu uso dentro da medicina lá. É a forma como eu pego todo mundo ali. Eu venho aqueles professores, eu dou rasteiro nos professores. Sabe o que aconteceu comigo na medicina? Quero fazer um experimento. Eu levei lá para dentro. Eu comecei a escrever o artigo. Não terminei por causa desse argumento, um segundo argumento do professor. Aí eu entrei para ser presidente da Liga da Espiritualidade, mas também sou membro da Liga de Emergência, sou membro de Emergência, Espiritualidade e da Liga de Gastro. E uma outra lá. Mas eu não fui para nem apareci lá em nenhuma reunião deles, cara. Mas era um membro. E o professor chegou para mim e falou assim, um professor, por que você está... Eu vou te dar um conselho. Você já não é espiritualista? Eu falei, sou. Aqui na medicina não faça isso não. Você aproveita para entrar numa liga importante para você, na área médica. Parecia super sensato o conselho dele, né? Eu cheguei para ele e falei assim, professor, eu vou começar. Você lembra, você falou para mim na tutoria, inclusive isso, da história da pessoa que disse que a gente tinha que lavar as mãos para fazer os partos, para fazer as pessoas saíam da cirurgia, do estudo, abrindo o corpo, e ia fazer parto. Morria um monte de mulher, assim. Um dia um cara, vamos começar a lavar as mãos? Tô aqui, esse produto aqui, ó, deixa eu lavar a mão com esse produto. Saiu de mais ou menos 9 a 10% de mortalidade para 0, alguma coisa. Depois. Esse cara foi excomungado, essa é a palavra, porque é um processo meio religioso, criticado, colocado no hospital psiquiátrico, morreu lá. Depois descobriu que ele estava verdade, que ele falou a verdade. E eu falei assim para o professor, se todo mundo fizer somente o que tem que, entre aspas, ser feito agora, a gente vai viver no mesmismo. Eu não sei, professor, não estou me comparando com um cara que descobriu a bactéria, a microbiota, pelo amor de Deus. Mas estou dizendo a você que alguém tem que tentar alguma coisa diferente além da caixinha. Se você der esse conselho para todos, todos vão viver pensando somente no seu próprio umbigo e sem ciência. Ou sem tentar pegar alguma coisa que era invisível. As bactérias, elas sempre existiram, mas ninguém sabia. Era invisível. E ele falou, você está certo, velho. Faz aquilo que você sente que tem que fazer. Ele baixou a cabeça na argumentação. Na boa, educado. Ele falou isso pensando em mim. Quando eu falei isso, ele falou, poxa, eu estou pensando em você, entre aspas, mas você está pensando além. Então, assim, a gente precisa pensar que existe, ver pelo ângulo de uma forma, como que a gente pode fazer, já que a gente não acredita em nada, ou que a gente tem dificuldade de acreditar, para embasar isso. A gente vai conseguir? Provavelmente não. Provavelmente vai ser o que vai acontecer hoje em dia. Maluco. Bota no hospício de hoje é o seguinte, pô, tem gente,
Eu conheço, sério, gente na faculdade, professor que me chamou de maluco. Eu soube por aluno. Sério. De rir. Saulo é muito louco. Você já viu, velho? Maluco. Esse cara é maluco, negócio de projeção astral. Velho. Aí na minha frente é uma sorrisada nada. Falou, me chamou de maluco. Aí eu tô... Eu até entendo. Até certo ponto é um maluco mesmo. Louco de pedra. Quem é que vai ficar falando de negócio de projeção astral, velho? Aí o mundo para ganhar dinheiro, fazer cirurgia, fazer procedimento estético, ou estudar uma coisa, sei lá, fazer um negócio robótico. Espiritualidade, isso é maluco, velho. Mas a gente está tentando alguma coisa, de forma educada, bem colocada. E aí eu não parei aí. Esse mesmo professor, eu procurei ele. Falei, professor, eu quero que você seja um orientador de um possível experimento que eu estou pensando em fazer. Aqui está o processo. É o seguinte, eu vou tentar, no laboratório aqui da faculdade, pegar uma câmera online, colocar ali eu deitado naquele local, ver uma caixinha, ver os números, tá? Os colegas vão me ajudar. Eles vão sortear na frente da câmera, eu vou estar deitado para lá, eles não vão ver que eu não vi. Tá? Vai sair na hora o número assim, de um software, de um programa, de alguma coisa, ou que seja aleatório, que todas as pessoas possam acompanhar, que de fato é. Vão colocar essa coisa dentro da caixinha aqui, vão fechar ela, lacrar, eu vou deitar, vou conseguir ver o que está dentro e a gente vai abrir uma hipótese. Qual a hipótese? Que a consciência consegue sobreviver ou ver alguma coisa enquanto o corpo dorme. Eu consigo ficar desperto enquanto o corpo dorme. Eu não estou falando de espírito ainda. Aí o professor, ele leu o meu esboço e falou assim para mim, eu posso até mostrar o esboço para vocês, que eu estava escrevendo. Ele falou assim, Saulo, estou lendo aqui, se eu te perguntar uma coisa, ele falou exatamente assim, se um pesquisador na Alemanha pegar esse seu artigo aqui e tentar replicar, ele consegue? Eu falei, olha, eu tenho uma certa facilidade para isso, né? A ideia é que eu consiga primeiro provar isso. Eu falei, pois é. O problema da metodologia científica é que ela tem que ser replicada. Se é uma coisa que só você faz, não pode ser. Faz o seguinte, tenta achar alguma coisa, ele falou, me desafiou. Tenta achar alguma coisa que a gente consiga replicar. Aí a gente faz. E eu estou mexendo nisso. Eu não parei. Sabe o que eu pensei? Estou falando para vocês, para você ver como a gente precisa pensar assim. Não acreditar, meu velho, é o que eu estou falando para você. Tudo bem, mas ficar sentado acomodado, não. Se existe, mas se existe, nós temos que tentar trabalhar de um jeito inteligente para tentar fazer. O que eu pensei? E está dentro desse projeto aplicativo, tá? Depois. Um teste de estresse. Qual seria ele? Eu tenho quase certeza que funciona, porque funciona comigo. Mas eu já fiz isso. Vocês já viram em vídeo, eu fazia isso com meu irmão André. Eu vou escrever isso para que outras pessoas possam fazer. Por isso que vai estar dentro do aplicativo, porque você vai poder fazer dentro dele. O aplicativo que é o site viagemastral.com. Você vai lá, que tem tudo lá. É o seguinte, você pega um reloginho seu qualquer, cadê o meu? Lá para dentro. Larguei lá no quarto, celular. Enfim. Você pega um reloginho. Ah, tá aqui. Você não tem TDAH. Finge que não viu. Você pega como é que vai fazer? Esse cara não consegue sair do corpo, consegue encaixar o relógio, mas sair do corpo como? Você pega o seu reloginho, tá? Espera você ficar com sono, certo? Quase dormindo. E você vai programar ele para despertar a cada 20 minutos por um tempo, umas 5, 6 vezes seguidas, depois você para descansar, tá? Com o objetivo deixar a consciência desperta enquanto você acorda, quando ele dorme. Acordar, sabe, existe um sintoma que é estudado na medicina chamada paralisia do sono. A paralisia do sono não tem explicação óbvia, tem uma explicação razoável, eu fui estudar sobre ela. A paralisia do sono é quando o sistema do sono REM, Rapid Eye Movement, desperta. O que acontece? Seu cérebro está dormindo. Em determinado momento, as ondas beta, essa eu estou falando com você em ondas beta agora, tá? Elas têm um nível alto elas são desincronizadas, é muito alto. Quando o cérebro dorme, elas sincronizam, elas acalmam.
Só que existem determinados momentos que o cérebro faz uma manutenção no sistema. Ele liga. Então você está dormindo, com o sistema motor desligado, com outros sistemas dos nervos desconectados, entre aspas, do que você precisa, mas ele liga a acetilcolina em determinadas áreas do cérebro e faz como se você estivesse acordada. E a catalepsia projetiva, a paralisia do sono, acontece aí. Por quê? Porque você consegue ficar com pouca consciência ali dentro. Só que detalhe, isso é efeito físico, teoria, hipótese. A consciência, ela desperta ali dentro também. Só que o que acontece? Esse experimento é o seguinte, você não consegue controlar quando o seu corpo vai entrar em sono REM. Primeiro precisa garantir que você usa sono REM. Como? Uma pulseirinha dessa aqui, você vai dormir, você vai usar ela por uma semana. Pode ser uma Mi Band, pode ser uma Amazon Fit, pode ser um smartwatch da Samsung, da Apple, não importa. Tem milhares delas por aí hoje em dia. Você precisa garantir durante uma semana, quando você pegar seu sono, que você está tendo pelo menos 1 hora e meia, quiçá 2 horas de sono REM. Por quê? Significa que você está de normalidade, porque tem gente que tem pouco sono REM e tem uma questão patológica que precisa olhar, tá? Você precisa ter sono REM, inclusive precisa ter sono delta também. Seu corpo precisa ter 2 horas e meia de sono profundo, de delta mais ou menos, para ser 2 horas pelo menos para você ter uma qualidade de vida e se curar. Você vai ter um problema de cura física se você não tem pelo menos 2 horas. É sério isso, tá? Você não consegue se recuperar. Você tem que ter sono REM, que é a manutenção do cérebro. O cérebro precisa do sono REM para fazer manutenção. Então garante que você tem sono REM, beleza, é o que você vai fazer. Cada 20 minutos, com bastante sono, você coloca para despertar. Você deita, ela desperta, você monitorando o seu sono. Hipótese. Numa dessas idas e voltas, em algum momento você vai entrar no sono REM. E como você está querendo fazer isso, você fica acordado dentro do sono REM. E quando isso acontece, é que você vai fazer o experimento. Você entra no sono REM, você vai colocar a caixinha do seu lado. As duas coisas vão acontecer, relógio e caixinha. Você vai pegar um papel com uma coisa escrita, sei lá, deixa eu ver se tem qualquer coisa aqui. Lá, né? Aqui, por exemplo, um panfletinho do Sonda. Sonda. Só que você não sabe o que é. Você pede para alguém escrever, tem que ser honesto. Você pede alguma coisa. Faz uma caixinha de papel lacrada, de caixinha de sapato, por exemplo. Lacra ela toda. Só com um negocinho, a pessoa coloca dentro, lacra. E você não vai ver mais, aquela caixinha fica fechada. Tá? Não pode, só tá monitorado. Você faz sozinho, você experimenta em casa para ver se consegue. Quando você entrar em catalepsia projetiva, você vai conseguir induzir a paralisia do sono. Principalmente com sono. A paralisia do sono é mais facilmente induzida com sono. Porque seu cérebro cai muito rápido e ele precisa fazer uma rápida manutenção porque você está muito tempo acordado. Então você está com muita adenosina no seu corpo, cada quebra do ATP ficou adenosina, a quebra do fosfato, o trifosfato. Então o que acontece? O corpo vai fazer uma manutenção, ele vai fazer mais rapidamente na hora que você dorme. Isso tudo é científico, tá? Tudo científico. Então você vai dentro da coisinha, colocar a cabeça, que vai dormir com a caixinha aqui na sua cabeça aqui. Eu vou explicar, vai estar tudo escrito, tá? Você vai colocar a sua cabeça dentro, vai tentar botar uma luzinha, se puder, porque eu imagino que às vezes a dimensão de fato fica escuro. Dentro da caixinha, uma luzinha que consiga ficar ligada, a gente vai ter que encontrar alguma forma, vai ter que ter uma luzinha ali dentro, que você consiga colocar uma lanterninha que dure vários momentos. Você coloca ali dentro, vê o que é, volta e traz o experimento. Esse experimento eu acho que eu consigo replicar ele em qualquer lugar do mundo. Para isso eu preciso confirmar antes. Por isso que eu vou fazer ele aqui antes. O que eu vou fazer? Atrasei o negócio, não tem problema, atrasei. Vou fazer com vocês primeiro, comigo. Vou conseguir com vocês e comigo. Estressar, um teste certo de estresse. E depois eu vou levar para ele. Falei, consegui com várias pessoas. Agora bora fazer um artigo em laboratório, documentado, como é que vai ser. Vamos tentar fazer até conseguir. O tempo médio de conquista é esse. A pessoa consegue, ela precisa sincronizar. Cientificamente explicado, até como funciona o sistema cerebral. Como que eu li? Aí, hipótese. O corno conseguiu ler o que está dentro da caixa de sapato. Como? Me explica aí, doutor, agora. Pronto, a primeira hipótese está feita. A primeira coisa foi feita. Esse é o sucesso que a gente vai tentar. Existe alguma coisa quando o corpo dorme que conseguiu ver o que está dentro da caixa de sapato. Fato, pronto, comprovado. Em esse artigo, parte do mundo inteiro aqui, ó.
fulano conseguiu ver o que está dentro da caixa em laboratório, consegue explicar, está aqui o artigo feito por mais de uma pessoa. Tantas pessoas começaram a tentar isso e conseguiram começar a replicar, e a gente vai finalmente conseguir fazer. Aí você tem a primeira hipótese. Como que ele conseguiu fazer isso? Então, velho, não acreditar em nada, tudo bem. Mas ficar sentado na cadeira dos reclamões e chamando todo mundo... por isso, o problema é que não se encontra muito pensamentos assim. Clareza dessa forma. Então, dá para fazer. Essa é a ideia. Tá? Continuando. Voltando aqui. Existe, infelizmente, um preconceito muito grande com quem é cético. Acontece comigo também, tá? Eu sou espiritualista, sou reconhecido como tal. Mas passo na minha faculdade, as pessoas me param no corredor, assim, falam comigo, às vezes eu fico com vergonha na frente de um monte de gente que é evangélico e tal. Fala, Saulo, e aí, não sei o que, começa. Eu saí do corpo ontem, eu fico assim, tá, pô, um cara de gente falou comigo aqui, eu fico com vergonha. Vergonha entre aspas, né? Porque, pô, não é pra falar isso aqui nos corredores da faculdade, velho. Os caras, mas é assim que é. E eu sofro, porque às vezes conversando com uma pessoa que é um pouco mais radical, às vezes é uma pessoa evangélica, às vezes estou conversando, a pessoa do lado fala, mas isso, e Deus? Eu falo, cara, Deus tá aí, a gente não entende o que é, né? Você não sabe nem o que é nosso corpo, a gente está estudando medicina, a gente não sabe, mas quem tem que saber, existe coisas, antes de a gente chegar a alguma coisa maior, a gente tem que olhar aqui embaixo primeiro, entender o corpo, entender o efeito placebo, entender como é que acontece. Aí a pessoa faz assim para mim, ela dá um mata-leão em mim, na mente dela. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, olha que interessante o que as pessoas fazem comigo. Devo fazer com você ateu também, ou cético. Você acredita em Deus, né? Você percebe que ao fazer isso, ela vai definir você. Se você falar que não, não quero nem mais amizade com esse cara tá perdido. Aí, como eu imaginei, né? Só um cara, provavelmente, filho do capeta. Ou então, uma alma perdida. Eu falo assim, não como você imagina. Eu não acredito num Deus igual a mim, sentado em algum lugar. Eu acho que eu não tenho nem capacidade de entender. Você consegue entender, por exemplo, em que ponta da galáxia você está, por que está, em que situação, qual é o próximo planeta que existe aqui com vida? Não. Como é que você me pergunta o que é Deus? Como é que eu estou aqui? Não sei. Eu acho que tem alguma coisa que eu não sei dizer o que é, tá? Mas eu não sei. Eu não acho que é um cara barbudo que tem algum lugar que ficou sentado numa poltrona esperando o processo. Cacau, vai sentar ali, vai. Vai deitar aí. Isso. Né? Voltando. A dificuldade do processo é o seguinte, às vezes, como é que você reza? Eu tinha um amigo que ele tinha dificuldade de falar, vai com Deus. Eu falo, cara, eu não consigo falar, vai com Deus. É por quê? Como que eu vou mandar a pessoa ir com Deus, velho? Quem é Deus? Como que eu vou mandar a pessoa ir com um negócio? Mas eu vou tô sendo falso. Eu falei, fica com Deus, vai com Deus, Deus te abençoe, durma com Deus. Como que você vai falar uma pessoa para dormir com um negócio que não acredita? Ou que não entende? Vai em fé, vai com força, tal, né? Que a força esteja com você. Eu começo a usar o Star Wars, faz assim, né? Muda, né? Olha, que a força esteja com você. Nossa, aquele cara deve ser um Jedi. Então, assim, você vai falar, pô, Deus não existe, né? O agnóstico vai falar, não posso confirmar nem negar. Então, o cético me mostra um estudo duplo cego que com grupo controle, até lá eu não vou para a sua igreja. É o que eu estou tentando fazer aqui, tentar explicar as questões aqui, tá? Imagine você na savana, olha que interessante, a fé, como vale a pena a sobrevivência dela, como o instinto é alguma coisa que precisa ser ouvido, como as pessoas que tiveram fé viveram mais. Olha que interessante. Imagine que você está há 100 mil anos numa savana africana e você ouve um barulho no mato. Opção A, é só vento, você ignora, se for um leão, você morre. Opção B, pode ser um leão. Você corre, ou você se alerta, você fica envolvido, você percebe. Então você percebe que mesmo os animais, eles têm uma certa... Parece ser somente sobrevivência, mas tem um certo instinto. Alguma coisa precisa ser percebida. E os seres que tinham mais força, não só no sentido do perigo, mas no sentido de dedicar, eles sobreviviam melhor. Porque eles tinham uma intuição que eles não entendiam. Eles olhavam, cara, tá um cheiro estranho aqui, velho. Bora sair daqui. E eles se salvavam.
caiu uma pedra, tinha uma geleira, vinha uma avalanche, eles conseguiram se salvar pelo sentido que eles tinham. Então, os seres têm uma sensação que não tem explicação. E essa sensação é aí que mora o grande X da questão. O que é isso? É aí que mora todo o questionamento da fé. Os cérebros, eles não estão somente vendo padrões da gente, falso positivo ou não. Tem alguma coisa que se percebe além de mente, somente de sensações e coisas que estão no ar. Existem coisas no meio do processo que a gente não consegue entender. É bem interessante, mas não tem tanta coisa legal aqui, né? 87, olha que interessante, 87 das pessoas no Brasil se declaram cristãos, católicos ou evangélicos ou não protestantes, ou não praticantes. 8% se dizem sem religião. É meio assim, tal, meio espiritualizado. Hoje mudou um pouquinho, porque muita gente dessa galera evangélica também migrou um pouquinho para cá. Isso foi uma pesquisa feita lá atrás, tá? 1% só, eu disse 2, né? 1, se dizem ateus declarados. Então você vê, ser ateu no Brasil como é difícil. Nenhum presidente eleito jamais se declarou ateu. Porque candidatos evitam o tema ou mentem. Então nós temos um mundo de falsidade verdadeira para aceitação social. Você vai ter uma namorada melhor, você vai ser melhor na família, você vai ser melhor no mundo. Até o nosso dinheiro, se você pegar dinheiro, tem Deus seja louvado no dinheiro. O que é uma coisa interessante, né? Quem mais tem dinheiro, mais tem o Deus, né? O único dinheiro que eu tenho na minha carteira é um tempão. Em algum lugar aqui. Não sei se tiraram, mas tinham. Não. Acho interessante. Aqui. 50. Espera aí. Tá vendo aqui? Espera aí, calma aqui. Deus seja louvado no dinheiro. Interessante, né? Assim, quem que botou Deus seja louvado no dinheiro, né? Que Deus é esse? Você para pensar, por que tem Deus no dinheiro? É porque é uma forma de a gente... Será que é uma forma de falar assim, tenha, ou nós precisamos de Deus? É coisa interessante isso, né? Num mundo tão capitalista, tão voltado às questões, à falta de ajuda, à falta de compreensão, a gente coloca Deus ali no meio de um negócio tão interessante. Sempre questionei isso, tá? Voltando aqui, continuando aqui para... alguns exemplos. Dona Maria, 68 anos, evangélica, mora sozinha, teve um AVC leve. Com comunidade religiosa, em 24 horas, 3 pessoas da igreja visitaram, levaram marmita, organizaram rodízio de campanha, ela se recupera em casa. Ela acredita em Deus, se movimentou, recebeu ajuda. Então, quer dizer, vê que interessante, existe toda uma movimentação para ajudar as pessoas que são da igreja. Primeira coisa que meu irmão fez quando foi para o Canadá foi ir para a igreja. Aí eu perguntei se era por fé. Não, a igreja dava cesta básica na época lá. Ele estava chegando lá, era imigrante legal, era legal, tá? Mas ele estava sem nada, ganhava um dinheiro do país lá e conseguia uma cestinha básica lá dentro. Então, assim, é mais fácil você ser de algum lugar. É muito difícil ser ateu. É difícil, Você fica meio isolado, você depende mais de você, tem todo um grupo as pessoas, elas entram no lugar às vezes por isso. Muita gente vai ser maçom pelas facilidades, ninguém daí para maçonaria, Existe uma certa facilidade, pelo menos assim, entre aspas, em pessoas que estão no mesmo grupinho ali, eles se ajudam, né? Então é muito difícil você parar para pensar, você tem que ser muito corajoso para ser ateu. Você tem que ter muito senso. É muito mais fácil falar, eu acredito em Deus. Falar, por ser aceito socialmente. Você vai... Sério? Você conhecer uma pessoa falar que é ateu, talvez a pessoa não queira você. Eu não acredito não, é sério. Eu namorei uma pessoa ateia. Era difícil só... Vou falar aqui, você... Não minta não. Uma pessoa... Eu namorei uma pessoa ateu,
Se eu mulher uma pessoa ateu, assim, tá errado. Eu vou escrever até que tenho medo de errar. Ateu, assim, tá bom. Você namoraria? Eu namorei, me lasquei. Era difícil, eu era espiritualista, né? Bem já conectado ao IVA, Instituto Viagem Astral na época. Certa vez, deitado, estava assistindo alguma coisa, dormimos. Levantei do corpo. Isso. Gostoso de estar perto de uma pessoa louca é isso. Puxei a criatura para fora do corpo. Ela do meu lado, fora do corpo. Eu apontei para o nosso corpo, falei, ó, estamos fora do corpo, o corpo da gente ali dormindo. Voltei para o corpo imediatamente. Ela despertou, lembrando, e disse que eu tinha hipnotizado ela. Não teve conversa, velho. Nunca consegui dizer para essa criatura que aquilo aconteceu. Ela disse que eu peguei ela e que ela viu mesmo, mas que eu tinha hipnotizado porque ela estava meio grogue, assim, meio tonta. Ela lembra, mas estava tonta. Eu falei, você estava tonta? Eu expliquei para ela, viu, tonta? Você estava tonta? Porque quando você fica dentro da aura, ela causa uma sonolência. O que é isso, aura? Aí como é que se explica? Aí eu começava a explicar o que era aura. Ela voltava pro processo. Aí eu ficava nesse negócio. Aí você quer saber, vamos só se amar, sem dialogar. Daqui vamos falar de outras coisas. Tá? E foi essa criatura que deu comigo. Você vê o que é o materialismo. É triste. Vai tomar um negócio que eu fiquei triste aqui. Ó. Você sabe como essa criatura terminou comigo? Tinha um pacote de biscoito. Não lembro a marca, né? Bono. Lembro. Você estava comendo biscoito. Até hoje eu tenho trauma. Vide, a Carita sabe disso. A Carita não come também. O último foi comer. Eu falei, não como. Fui comendo. O negócio já não estava bom, né? Eu queria só terminar comigo, mas ficou um biscoito só no final. Tá aqui, ó. Essa frase existe aqui por causa dessa criatura. A última bolacha do biscoito. Eu brinco com isso. Aí eu, ó. Essa criatura foi lá. Quem comeu aqui? Pô, só tava eu e ela. Lógico que fui eu. Eu falei, não, fui eu. Você comeu o que você quer? Você comeu tudo, você quer? Você fez um escândalo, velho. Saiu da sala. Ele não voltou mais. Eu tentei falar no quarto. Eu fui pra casa, assim. Nunca mais me mandou uma mensagem. Nunca mais falou comigo. Terminou por um biscoito, velho. E eu, triste, né? Eu avisava meus amigos. E aí, Saulo, conta aquela história aí. Aí todo mundo fazia. Que foi, Saulo? Não, a menina do biscoito. Todo mundo começava a rir. Taca, velho, eu sofri, velho, galera. Aí eu nunca consegui contar essa história para as pessoas. E alguém ficar com pena. Ó, Saulo. Que dó de você. Nunca consegui, velho. O ateísmo e o materialismo pode ser ruim. No caso dessa criatura, um biscoito. Até hoje eu criei trauma. Se tiver ali, cara, eu estiver numa mesa. A Carita sabe se eu estiver mentindo. Se tiver só um, eu não como. Aí o que a Carita faz? Ela não come também. Aí fica lá, mas 2 horas depois, você fala, você não vai comer mesmo não, né? Você não quer, você tem certeza que você não quer, amor? Vou pegar, vou. Oh, eu vou me tremendo. Aí eu pego. Tudo bem, né, mãe? Ainda me ama? Preciso garantir. Fiquei traumatizado. Mas essas coisas acontecem. Narrativas religiosas que fazem os ateus ficarem reflexivos. Deus tem um plano para mim. Foi Deus que me deu. Quer dizer, não foi você que conquistou, foi Deus que lhe deu. E o outro não deu, não? Pessoas rezando antes de uma maratona. Eu questiono até hoje isso. Quando você reza na maratona, se você está rezando para ganhar, então você tem que ter mais fé do que está do lado, porque o que está do lado, se ele rezar também, como é que fica a concorrência?
É força de Deus, quem tem mais fé, como é que é? Deus vai responder, não, vou responder, aquela criatura foi a única que rezou. Foi a única. Ela rezou, ela merece ganhar. Então é um negócio muito interessante você parar para pensar, né? Você faz um gol e você agradece. Obrigado, Senhor, obrigado. Quer dizer, Senhor, obrigado por ter dado para mim, não para o outro. Que é filho de Deus também, entre aspas, né? Você para pensar que, sem querer, nossas ações repetitivas em relação a acreditar ou não, elas são extremamente egoístas, seletivas, sem consciência, sem empatia. Como que você reza para ganhar? Para fazer um gol? E o cara do lado? Ele vai se lascar porque o Deus pensou em você? São coisas que quem está dentro do questionamento pensa. E aí, sua fé, Deus me ajudou e eu ganhei a Copa do Mundo. O outro perdeu? Então Deus não ajudou o outro, né? Só você, só o seu país. Partindo desse princípio, que a gente quer uma nova Copa? A gente já tem 5. Deus não deveria fazer uma certa balanço aí? Ou vai dar mais para quem joga melhor, tal? Deveria ser o certo, né? Se Deus está dando para alguém, né? Se Deus está aqui, então são coisas que você tem que pensar. Porque é extremamente estranho. É estranho. Você está lá dentro, você não pensa, você acha que é fé, né? Então, quando uma coisa entra no processo da concorrência, a outra se pensar, tá? Análise de 3.000 estudos de pessoas ligadas à espiritualidade e religião falaram que elas têm menos depressão, usam menos droga, atentam menos contra as suas vidas, têm mais aderência a tratamento médico, têm maior longevidade. Fato. Ter fé, você vive mais. Certo? Os motivos que fazem não dá. O ateu prefere viver menos com o pé no chão. Um exemplo de comentários que nós lemos, realmente eu vi isso. Viver menos com o pé no chão. Tá? Coisa que eu anotei aqui. Anotei tanta coisa aqui. Falei do efeito placebo, efeito nocebo. Tá? Efeito placebo em Parkinson. Parkinson, conforme você sabe, são algumas dificuldades, tem algumas tantas, normalmente são outras, tem alguns específicos, tem umas coisas chamadas corpos de Levy, tem coisas chamadas a proteína que se dobra, e você tem uma coisa que corta a proteína, e quando não corta mais no lugar certo, corta no lugar errado, e com isso aquilo atinge o neurônio, e o neurônio começa a ficar cheio de proteína ao redor dele, então ele não consegue mais fazer sinapse, consegue mais fazer despolarização, polarização, e com isso você começa a ter problemas de conexão. O que aconteceu? Existia um estudo de efeito placebo em pessoas com Parkinson. Disseram para essas pessoas que iam dar para elas, através de dar algo interessante, tá? Um medicamento novo, que teria uma coisa impressionante. Novo. Protocolo, para que vocês recebam injeção salina, placebo. O médico diz, esse é um novo medicamento que vai melhorar seus movimentos. Está sendo um sucesso lá fora, está aqui e tal. Fazem PET scan, tomografia para emissão de pósitrons, para medir a dopamina. Resultado, aumento da dopamina no estriado. Mensurável em tempo real. Sintomas motores, melhora de verdade. Outra coisa interessante que se olha é que, às vezes, o poder de outra pessoa sobre você. Descobriu-se no estudo, e não sabem dizer isso ficou estranho, que viver perto de pessoas que têm fé faz com que você tenha mais proteção. Ninguém sabe se é a forma como elas vivem, ninguém sabe se é a forma como elas colocam. Uma pessoa que tem como base, uma pessoa com fé ao lado dela, ela consegue transmitir isso à frente a ponto de ter um sistema não entendível de cura. É uma proporção menor do que ela faz nela mesma, mas aí entra no contexto de por quê? Como que acontece isso? É a pessoa vendo alguém com fé, mesmo ela não tendo? É a pessoa vivendo da organização do que ela faz na vida, mesmo ela não tendo? Pessoas que não se entendem. Práticas integrativas. Reiki e outras. Como que funciona? Não tem ainda embasamento científico para explicar o Reiki. Não tem.
O Reiki é a transmissão energética no mundo mais livre. Não é de lugar nenhum. Não é do espiritismo, não é do budismo, não é da religião católica, não é do islamismo, não é do hinduísmo. O Reiki é uma transmissão energética, aceita pela Organização Mundial da Saúde e que aceita nos hospitais. Chegou-se, ainda não é uma prática direta ainda para você abandonar tratamento, porque não tem, o retorno é relativo, mas não se entende como, mesmo em pacientes inconscientes, ao você chegar perto, a pessoa melhora. Como? Não são todos, tá? Obviamente tem casos que a pessoa está num estado que não dá para entender, pode ser a própria falta de fé dela, pode ser o sistema orgânico médio que ela vem vivendo, pode ser o momento dela mesma, não tem o que fazer, o corpo físico dela não tem mais jeito. Mas se chega a uma proporção interessante. Em média, 35% das pessoas que recebem uma transmissão energética, mesmo inconsciente, tem uma melhora que não sabe dizer por quê. Então, o que aconteceu? Deixa. Não é uma medicação precisa, sei lá, não vai mexer na dopamina, não vai mexer na serotonina, não vai fazer um funcionamento do sistema simpático, parasimpático autônomo, fazer as células revoltarem, os corpos de Levi saírem, nada disso. Mas não se sabe por quê. Que o corpo humano consegue curar o outro. Outra coisa interessante que começaram a perceber. Pessoas tocam nas outras e elas diminuem a febre, diminuem algumas outras coisas ao fazerem isso. Isso aí também é científico, tá? A pessoa está mal, você chega do lado, encosta um pouco na pessoa. Não são todas, tá? Algumas fazem isso. E o sistema físico orgânico dela melhora, a pressão temporariamente, diminui, organiza o sistema interno, o sistema do controle do MPB aqui, do bulbo, ponte e mesencéfalo, responde ao processo, diminui a febre, controla, o corpo controla. Enquanto a pessoa está do lado, por uma irradiação de proximidade. Então existe alguma coisa que, ainda que a gente não esteja falando sobre espiritualidade, existência do mundo espiritual, que está no corpo físico, que é transmitido de um para outro. E isso levou a outros questionamentos nesse sentido. Ainda não se entende por quê, porque não é a ciência exata. É a mesma coisa você pegar uma dipirona, colocar aqui, colocar um paracetamol, isso aqui, e vai fazer isso na tal via, vai pegar a enzima da COX-1 e COX-2, fazer... Não é assim. Então, por isso que não tem embasamento, mas é aceito como prática integrativa. Tá? Ainda não existe uma especialização médica aceita pelo Conselho Federal de Medicina, pelo menos aqui do Brasil, para as práticas integrativas. Não tem. Existem vários estudos à parte que se adicionam no seu currículo, mas não uma especialização. Não existe um médico, eu sou especializado em práticas integrativas. Esse curso ainda não existe no Brasil. Tá? Mas eu não creio que vai demorar muito, justamente por causa desse embasamento. Em algum momento você vai fazer algumas inserções, algumas melhoras, algumas ideias, acupuntura, tal. Esse processo vai fazendo aos poucos. Aí tem um monte de outras coisas, tá? Que é legal. Que é bom de se pensar. Esses são temas e direções que faz você pensar na existência de alguma coisa que a gente não entende. Está no corpo físico da gente, tá? Eu falei aquela coisa que acontece no cérebro quando você medita, tá? Ou ora. A Universidade de Thomas Jefferson, tá? Passou 30 anos fazendo uma neuroimagem de pessoas meditando, freiras, monges budistas e religiosos gerais. Eles usam uma técnica chamada SPECT, Scan e fMRI, durante práticas contemplativas. Primeira coisa que ele percebeu, córtex pré-frontal, ativação altíssima, atenção extremamente focada, autorregulação emocional, oração, meditação aumenta, você está treinando o controle intencional, que dificilmente você consegue fazer isso com atenção normal. Ele diz que isso é uma coisa que talvez seja parte de... Eles não sabem por quê, tá? Isso acontece. Córtex singular anterior também superativado. Processamento de conflito emocional, empatia aumenta nesses momentos. Lobo parietal superior diminui a ativação.
Senso de eu versus mundo externo. Durante estados místicos profundos, a atividade diminui, sensação de dissolução do eu e unidade. Você perde aí, tem uma sensação de unidade por causa disso. Explica experiências místicas, inclusive, tá? Amígdala, ativação crônica, diminuição da ativação crônica em pacientes praticantes. A função dela é detectar ameaça e medo. Você diminui a amígdala, então você entra no estado de mais calma. Então, os médicos nem sabem por quê. É comum eles pedirem para você meditar, fazer yoga, sem entender direito o porquê, tá? Cientificamente. O que eles sabem é o seguinte: ao fazer isso acontece. Por quê? Isso foi feito, tá? Isso é claro, e é interessante. E não tem o que fazer, é incrível. Por isso que você pegar uma pessoa, um paciente, e você falar para ele: olha, velho, seria o certo. Você falar para o paciente, conversar com o paciente e falar: você acredita em alguma coisa? Sempre. Chegou o paciente doente lá para você. E você percebe que, pelo lado científico mesmo, você cuida com a medicação, fala para ele fazer exercício, fala que ele tem que se cuidar em tal coisa, que tem que fazer tal jeito e tal. E fala: você acredita em alguma coisa? Pois é, tá aqui, ó. Me deixa impresso aqui no meu consultório, tá? Existe um estudo. Não é curso, nada, não quero nada de você, tá? Que prova cientificamente que acreditar em alguma coisa causa cura na gente. Talvez veio dos nossos antepassados, talvez seja alguma coisa além, talvez que a gente não entende, tá? Você deveria acreditar em alguma coisa. Você tem entre 30% e 50% a mais de chance de melhorar tudo na sua vida quando você faz isso. Quem disse? Tá aqui, ó. Cérebro aumenta em 70 e poucos % a área de sangue nessa região. As situações acontecem assim, leva esse papelzinho para você. Dá uma olhada com carinho. Então o que você vai acreditar? Não importa. Olhe para o céu, olhe para o universo, feche os olhos, medita, pensa em Buda, em Krishna, em Jesus, o que você quiser. Mas faça isso com carinho. Tá? Doutor, o que você me indica? Você está aberto a qualquer coisa? Tá, então eu vou lhe dar um negócio aqui. Coloca essa pulseira. Dá vontade? Sim, você vai colocar essa pulseira aqui em você. Essa pulseira aqui é o seguinte, é um processo feito assim, dessa forma. Ela tem uma energia diferente isso aqui, vai fazer você se sentir melhor. Cara, nossa, o médico me deu uma pulseira. Aí vai, como é que você deu uma pulseira no cara? Não tem nada ali, velho. Eu fiz ele acreditar em alguma coisa. Quando ele vai para casa, talvez ele não tenha fé sozinho. Aí explica, senhor ateu, por que as pessoas precisam tanto de alguma coisa. Elas estão tentando sobreviver. E não pela uma lógica louca. É científico, ela não pensa cientificamente, mas é explicado cientificamente que ela vai viver uma vida muito melhor se ela acreditar em alguma coisa. O corpo dela vai ter mais força se ela acreditar em alguma coisa. Eu te digo mais, não acredite em qualquer coisa. Mas não esqueça que o corpo da gente funciona desta forma. É assim que ele funciona. Desta forma. É assim que nosso sistema está rodando. E ninguém sabe por quê. Isto é o pesadelo dos laboratórios. Os lugares mais ricos do mundo, com mais poder sobre a população, normalmente são os laboratórios. Os médicos. Eles envolvem vacinas, medicações caríssimas. Veja aí agora as canetas caríssimas. Quanto custam as canetas? Com patentes e tal. Bilhões e bilhão, meu pai. É muita grana. É muita. O negócio aí tá... É que eles subdividem, passando a perceber eles. Não é tipo um Elon Musk que faz uma empresa, fica milionário. Pode anotar o que eu estou lhe falando. O dinheiro está aí. Tá? E o pesadelo desses... É porque eles subdividem. Você não percebe o tamanho dos caras. Eles subdividem. É uma máfia monstruosa. Não estou falando que é bom não, tá? Mas o pesadelo desses caras é o espírito. Como assim, Saulo? É a não explicação da força das pessoas. Não tem explicação. Tá? Do porquê é assim que somos. Nós somos assim. Existe alguma coisa, irmãos, você que não acredita em nada, existe alguma coisa, aí eu entro com a projeção astral agora por dentro do seu ser. Aí eu não consigo. Vou ficar ali tentando uma coisa, uma hora eu vou alucinar. Como é que eu vou provar que é verdade? Calma. O dia que você vê seu corpo deitado, você vai alucinar com lucidez. Aí você vai ficar, meu Deus. A esse que eu tirei do corpo, que eu mostrei o corpo dela, ela não tem dúvida que ela viu. Ela viu. Certeza.
Ela só não tem dúvida também que eu a hipnotizei. Na cabeça dela eu fiz uma loucura com ela. Hipnotizei ela para poder fazer ela acreditar que a gente tinha constantemente conversa sobre espiritualidade, né? Ela acha que eu fiz isso na tora, eu falei. Eu hipnotizei ela. Falei, quem dera eu ter esse poder de hipnotizar. Nunca nem sei nada sobre isso. Tá? Fica aqui o respeito a você, tá? O entendimento sobre a quantidade de dificuldade que existe em acreditar. Mas ficam aqui questionamentos inteligentes sobre campos inacreditáveis. E você é um cara muito importante. É muito melhor ter uma pessoa com a cabeça no lugar certo, não observadora, não acreditando nas coisas. Eu vou fazer uma enquete aqui. Eu quero que você seja bem sincero. Não vou lhe julgar. Ninguém vai. Mas vou aqui. Qual é o seu nível? Olha a pergunta que eu vou fazer, viu? De crença na espiritualidade atual da internet e os da internet. Não menos de 10%, mais entre 10 e 30%. Mais de 50%, não acredito. Vou botar aqui, não acredito. Por quê? Você não está errado nas suas respostas, seja elas quais forem. Mas nós vivemos num meio onde o dinheiro corre solto. E o cara que estuda espiritualidade, o cara que tem uma criticidade, é isso que eu queria falar, ele é questionador. Ele é questionador sobre isso. E ele vê gente enganando um outro, vem enganando o outro, vem enganando o outro, vem enganando o outro, vem enganando, e enche o saco. E começa a botar todo mundo no bolo. Só tem maluco nessa porra. Só tem gente querendo enganar. Só tem gente querendo fazer, sei lá, dinheiro, fama, ego. E não dá, o cara chega a ser estranho, assim, entendeu? Um mundo muito louco, e os exemplos são muito loucos. Então, por esse motivo aqui, vou lá. Do que está aqui, ó, a guerra está aqui. Menos de 10%, 38%. De 10% a 30%, 36%. Mais de 50%, 13% das pessoas. E 13% não acreditam em ninguém. Vocês que têm abaixo de 10% e não acreditam, vocês são uns caras importantes aqui dessa galera. Por quê? Porque são vocês que, ao fazerem alguma coisa, se forem fazer, não vão bagunçar com um troço. Porque eu tenho viés, entendeu? Eu tenho viés. Se eu for fazer alguma coisa, eu quero que a coisa seja verdadeira. Eu vou provar, tentar fazer com que seja verdadeira. Ah, eu sei que é, mas um exemplo, não é o tema de hoje. Eu não estou aqui para colocar hoje a minha visão pessoal somente. Principalmente de desenhar pelo lado da descrença. Mas você não. Você vai ser o chato de galocha. Você vai ter que pentelhar. Não, isso aqui. Bota de novo. Deixa eu ver. Se você é o cara, que o cara chega no YouTube ali, fala que tá tirando ouro pela boca. Ouro. Você faz assim, ó. Porque tem um cara que fala: ouro, você viu aquilo? Você viu? Muito bom, você olha pro lado, muito massa, velho, aquilo é incrível, você viu, velho? A pessoa, não sei o que, ela desenvolveu chakra desse jeito, ela tá falando com... Você é questionador, tem um cara que... Você não, velho. Você vai falar, aí, esse negócio aí não tá normal, não. Cadê? Deixa eu ver de novo, bota perto aí, deixa eu ir lá ver junto. Faz, porque não fez aqui, não sei o quê. Então, vocês têm que se ligar. Vocês são importantes. Mas para quê? Pra gente fazer um trabalho sobre isso, velho. Tem um mercado, entre aspas, mas tem um caminho enorme pra gente trabalhar aí. Enorme. Vamos conseguir? Não sei. Provavelmente não. Mas se a gente não tentar, é 100% não. Então, por que não tentar? Bora tentar? Bora. Então, o que a gente faz? Nas férias eu vou trabalhar no novo curso, tá? Principalmente nele. E vou colocar um experimento. Esse vai ser um deles, tá? Lá dentro.
Vou colocar um experimento para que as pessoas tentem fazer. Esse experimento é simples, ele vai estar explicado e vai ter uma coisinha que você vai deitar para movimentar. Eu vou fazer provavelmente um guia simples, ó, deita, usa desse jeito, cada 20 minutos você vai dormir cansado, eu vou explicar, vai dormir bem cansado, coloca o seu reloginho qualquer, depois vem aqui e relata que você tenta entrar em sono REM. Você tem que ter um relógio que meça, vai estar lá, as ondas cerebrais quando você está dormindo em tese, vai medir a pressão e com isso vai pegar como está em tese a pressão, a temperatura, ele consegue dedicar mais ou menos a pulsação do coração, ele consegue pegar como é que está a sua onda cerebral nesse momento, por uma ideia mediana, assim, consegue mais ou menos saber onde é que você está. E aí você consegue saber que você estava em sono REM e que você entrou em paralisia do sono naquele momento. Então é um experimento para entrar em paralisia do sono e juntamente com as caixinhas que você vai fazer.